en este Muito boa noite, primer, jovens. primer encuentro juvenil regional. Primeiro encontro Mineiro. juvenil regional mineiro. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma bênção muito grande estar com vocês para nesta compartir unos ocasião, momentos de compañerismo para compartilhar os momentos de alrededor companheirismo del programa divino ao redor do programa divino y ver dónde nos encontramos e ver onde nos en encontramos su programa em seu programa y cómo agradarle, e como agradar, cómo servirle mejor como servir y melhor cómo recibir sus e bendiciones. como receber suas bênçãos. Para esta noche, Para esta noite, nuestro tema es nosso tema é el misterio de el sol, la luna y las estrellas marcando el tiempo. o mistério do Sol, a Lua e as estrelas, marcando o tempo. Vamos a leer Vamos ler en el libro de la Génesis, no livro de capítulo Gênesis, 1, capítulo 1, versos 14 en adelante, versículos 14 em diante, donde nos dice: onde nos disse: dijo luego Dios, E disse Deus: hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as Y les puso Dios en la estrelas. expansión de los cielos para alumbrar sobre E la Deus tierra os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Y vio Dios que era bueno, Y vio y fue Dios la que era tarde bueno. y la mañana el cuarto día. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. El misterio de O mistério el sol, do Sol, la luna a Lua y las estrellas e as estrelas, marcando el tiempo. marcando o tempo. Pueden tomar asiento si tienen Podem la bondad. sentar se tenham a bondade. A través de la escritura Através da Escritura, podemos ver podemos ver que Dios usa los símbolos del sol, la luna y las que estrellas Deus usa os símbolos do Sol, a Lua e as estrelas para representar cosas de su programa. para representar coisas do seu Y programa. así como el sol, la luna y las E estrellas assim como o Sol, a Lua e as son vistas estrelas en el cielo, são vistas no céu, que es la primera Biblia, que é a primeira Bíblia. en la segunda Biblia, Na segunda Bíblia, la Biblia escrita, a Bíblia escrita también aparecen. também aparecem. Y también encontramos E também encontramos en el cumplimiento de las promesas no cumprimento das promessas que también aparecen que também aparecem el sol, o Sol, la luna a Lua y las estrellas e as estrelas, marcando el tiempo. marcando o tempo. Ahora, cuando se trata Agora, quando se trata del sol, do la Sol, luna y las a estrellas Lua e as estrelas, marcando el tiempo en el programa marcando o divino, tempo no programa divino, cumpliendo las profecías, cumprindo as profecias, nos habla nos fala del sol do Sol representando a Cristo, representando a Cristo, la luna a Lua representando a la iglesia del Señor representando Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo. y también representa E al pueblo também hebreo. representa o povo hebreu.
encontramos también encontramos também las estrellas as estrelas representando a los mensajeros de Dios. representando os mensageiros de Deus, Tanto en el Antiguo Testamento tanto no Antigo Testamento como en el Nuevo Testamento. como no Novo Testamento. En Números capítulo 24, Em Números capítulo 24, verso 17, versículo 17, encontramos una profecía encontramos uma profecia dada dada usando el símbolo de una estrella. usando o símbolo de uma estrela. Dice así: Disse assim: lo veré, mas no ahora. vê-lo-ei, mas não Lo agora. miraré, mas no de cerca. Contemplá-lo-ei, mas não de Saldrá perto. estrella de Jacob Uma estrela procederá de Jacó, y se levantará cetro de Israel. e um cetro subirá de Israel. Aquí la escritura está hablando Aqui a Escritura está falando de la venida del da Mesías. vinda do Messias. En San Mateo, Em São Mateus, capítulo 2, capítulo 2, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante, nos dice de la siguiente manera. nos diz da seguinte Cuando maneira: Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram Dizendo- do Oriente a Jerusalém, diciendo: dizendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a Porque adorarle. vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Ahora miren ustedes Agora vejam vocês, cómo esa estrella que vieron estos magos como essa estrela que esses magos viram representaba representava al Mesías ao en Messias su primera em venida. sua primeira vinda. Ellos vieron esa señal en el cielo Eles viram esse sinal no céu como la señal como o sinal de la venida da vinda del Señor do Senhor en medio del pueblo no hebreo. meio do povo hebreu. Fue vista la señal Foi visto o de la sinal venida del Hijo del da Hombre vinda do Filho do en Homem medio del pueblo no hebreo. meio do povo hebreu. Estos magos Esses magos estaban en la tierra de Babilonia, estavam na terra da Babilônia, mirando hacia la tierra de Israel, olhando para a terra de Israel, o sea, ou seja, que desde Babilonia que desde a Babilônia ellos miraban eles olhavam hacia el oeste para o oeste y mirando hacia el oeste e olhando para o vieron oeste sobre los cielos Vieron- de Israel viram sobre os céus de Israel esa estrella, essa estrela, esa señal, esse sinal, la señal o sinal de la venida del da Mesías, vinda do Messias, La señal o sinal del Hijo del do Hombre Filho do Homem siendo vista en el sendo cielo, visto no céu, dando testimonio dando que el Hijo del testemunho Hombre que o Filho do Homem ya estaba en la já tierra. estava na terra. Fue vista esa señal en el Foi cielo visto esse sinal no céu y ellos supieron e eles que el souberam Mesías que o Messias ya estaba en el cielo, já en la tierra. estava na terra. Esa estrella Essa estrela representaba, representava ao Messias. ao Messias. y ahora miren ustedes E agora vejam vocês como Dios hablando con el profeta y patriarca Abraham como Deus falando com o profeta e patriarca le habla de Abraão las estrellas fala das estrelas y también le habla de su e descendencia também fala da sua descendência y le dice e lhe diz en el capítulo 15, no capítulo 15 Del Gênesis. de Gênesis, dice así, diz assim. vamos a ver, Vamos ver, verso 1 en adelante dice: versículo 1 em diante disse: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, Depois destas yo soy tu coisas, escudo y tu galardón será sobremanera grande. depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Y respondió Abraham: Respondeu Abraão: Señor, Senhor,
¿qué me darás? Que me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, Pois y el ando sem mayordomo de mi filhos, casa es ese Damasceno Eliezer. pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, Disse também Abraão: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Eis que não me tem dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Este não te herdará, mas aquele que de tuas entranhas sair, Y lo este llevó, será o y teu lo llevó herdeiro. fuera y le dijo, mira ahora los cielos Então y o levou cuenta las fora. estrellas si las puedes contar. Então o Y levou le fora. dijo, así será tu descendencia. Então o levou fora e lhe disse: olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Y le dijo, Disse-lhe yo soy mais: Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Y en el capítulo 22, verso 17 del Génesis, E no capítulo 22, versículo 17 de Gênesis, dice así. disse assim: Vamos a comenzar en el verso 15, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham, diciendo, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e y disse: dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, Por mim mesmo jurei, disse o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia heredará las puertas de sus Que enemigos. deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ahora miren ustedes Agora vejam vocês cómo Dios como le Deus dice a Abraham disse a Abraão que su que a descendencia sua será como las descendência estrellas del cielo será como as estrelas do céu y como la arena del e mar, como a areia do mar, o la arena que está a la orilla del mar. ou a areia que está na beira do mar. Miren cómo Dios Vejam como Deus simboliza, representa la simiente de Abraham representa a semente de Abraão en las estrellas del cielo, nas estrelas do céu também e também en la arena que está a la na orilla del mar. areia que está na beira do mar. Por eso Por isso, encontramos encontramos que de medio del pueblo hebreo que do meio do povo hebreu han salido mensajeros de Dios saíram mensageiros de Deus, representados en estrellas representados em estrelas, que son vistas que são vistos más grandes que las maiores estrellas que normales. as estrelas normais. Esses são Mensajeros de Dios mensageiros de Deus para diferentes edades, para as diferentes eras. y cuando se nos habla E quando nos fala de un lucero grande, de uma luz grande, ya eso nos habla isso já nos fala
de un descendiente de Abraham, de um descendente de Abraão, mensageiro mensageiro dispensacional. dispensacional. Y ahora, E agora, vean ustedes vejam vocês como Jesucristo nos dice como Jesus Cristo nos disse en el capítulo 2, no capítulo 2, verso 28, versículo de 28 Apocalipsis, de Apocalipse, al que venciere, ao que vencer, dice, disse: le daré eu lhe darei autoridad sobre las naciones autoridade sobre as nações, y las regirá con vara de hierro, e com vara de ferro as y serán regerá, quebrantadas como vasos del alfarero, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como yo también he recibido de mi Padre. como também recebi de meu Y Pai. le daré E la lhe estrella de la darei mañana. a estrela da manhã. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês que la estrella de la que a mañana estrela da manhã representa representa la segunda venida de a Cristo. segunda vinda de La Cristo. estrella de la mañana es A Cristo estrela da manhã é Cristo en su segunda venida, em sua segunda vinda. y esa bendición E essa bênção de recibir de la receber segunda venida de a Cristo segunda vinda de es Cristo para el mensajero vencedor, é para o mensageiro que estará en la casa vencedor de Dios, que estará na dándole casa el de alimento a Deus, tiempo dando alimento a a los tempo hijos aos e filhos hijas de e Dios. filhas de Deus. En Apocalipsis 22, Em verso 16, Apocalipse 22, versículo 16, Cristo identifica Cristo identifica aquí aqui la estrella de la a mañana, estrela da manhã, dizendo: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas Yo coisas soy la nas raíz y igrejas. el linaje de David, Eu sou a raiz e a geração de Davi, la estrella resplandeciente de la a mañana. resplandecente estrela da manhã. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana, Cristo é a estrela resplandecente da manhã. y como un hijo de Abraham, E como um filho Como de hijo de Abraão, Abraão, como filho de Abraão, él es la estrella ele é a mayor. estrela maior. Vean ustedes, Vejam vocês, de todos los hijos de Abraham, de todos os filhos de Abraão, Cristo es Cristo la é estrella a estrela resplandeciente de la mañana. resplandecente Todos los hijos de da Abraham, manhã. Todos la os filhos descendencia de de Abraham, Abraão, a está descendência de Abraão representada está en las estrellas del representada cielo. nas estrelas do céu. Y saben ustedes una E cosa, sabem vocês uma coisa? cada uno de ustedes Cada um de vocês son también são também descendientes de Abraham, descendentes hijos de e hijas de Abraão, Abraham. filhos e filhas de Ustedes Abraão. son Vocês são estrelas representados em del cielo. estrelas do Y céu. ustedes aquí en la E tierra vocês aqui na son terra las estrellas, são as estrelas. los hijos e hijas Os de Abraham, filhos e filhas de Abraão, descendientes de Abraham, descendentes de Abraão, por meio del segundo Adán. do segundo Adão. Y entre todas esas E entre estrellas todas estas estrelas está la estrella a resplandeciente de la estrela mañana, que resplandecente es da nuestro manhã, amado que Señor é o nosso Jesucristo. amado Senhor Y en Jesus su Cristo. segunda E em venida, sua segunda vinda, Él Ele estará manifestado estará manifestado como a estrela resplandecente da manhã. La estrella A resplandeciente estrela en resplandecente la mañana na manhã anuncia que anuncia un nuevo día que um novo dia está começando. e que a luz que comienza que começa a alumbrar a iluminar es la luz é a luz del sol do sol de un nuevo do día. novo dia. Y esto representa E isto representa un nuevo día um dispensacional, novo dia dispensacional, comenzando a ser alumbrado começando a ser iluminado por Cristo el por sol de Cristo, o justicia. sol de justiça. Cristo es Cristo tanto é la estrella tanto a resplandeciente de la estrela mañana resplandecente da manhã como el sol de como o justicia sol de justiça naciendo nascendo en un nuevo día em um dispensacional. novo dia dispensacional. Ahora miren ustedes, Agora vejam vocês, al que venciere, ao que vencer, yo le daré eu lhe la darei estrella a resplandeciente de la estrela mañana. Y resplandecente Cristo es da la manhã. estrella E Cristo é resplandeciente a de la mañana. estrela resplandecente Y en su da segunda manhã. venida E em sua segunda habrá vinda haverá un mensajero um vencedor mensageiro vencedor que recibirá que receberá esa estrella resplandeciente de la esta mañana. estrela resplandecente da manhã, receberá a Cristo em sua segunda vinda. Y lo revelará. E o revelará A todos os a hijos e todos de Deus. os filhos e filhas de Deus. Dará a conocer Dará a conhecer el misterio o de mistério la segunda da venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. el misterio O de mistério la estrella da resplandeciente de la estrela mañana resplandecente da y manhã del sol e naciente do sol nascente en un nuevo em día um novo dia dispensacional. dispensacional. Ese misterio Esse mistério de la estrella da resplandeciente de la estrela mañana resplandecente da manhã y del sol e naciente do sol nascente es el é misterio o mistério de la segunda venida da de Cristo segunda
da vinda de Cristo, resplandeciendo resplandecendo en medio de sus hijos em meio dos seus y filhos, alumbrándonos en el e nos entendimiento iluminando o entendimento con su palabra. com sua palavra. Su palabra Sua revelada palavra revelada a su iglesia à sua igreja en este día postrero. neste último dia. Él nos dijo Ele nos en disse Apocalipsis em capítulo 4, verso Apocalipse 1, capítulo 4, versículo Sube 1. acá. Sobe y aqui yo te mostraré e mostrar-te las cosas as que coisas sucederán que depois destas destas. devem acontecer. y en Apocalipsis E em Apocalipse capítulo 22, capítulo 22, verso 6, versículo 6, por meio do seu ángel por meio do mensageiro, seu anjo mensageiro, viene la revelación vem a revelação de todas estas que deben coisas suceder que em pronto. breve devem E isto por quê? acontecer. E isto Porque Jesucristo, porque en Jesus Espírito Cristo e o Santo, Espírito Santo estará manifestado estará manifestado em seu ángel em mensageiro. seu anjo mensageiro. Estará velado e revelado Estará velado e por meio do revelado seu ángel por meio do mensageiro, seu anjo mensageiro, dando-nos a dando-nos conhecer a conhecer todas estas todas coisas estas que devem coisas suceder que pronto. devem acontecer em breve. Estará alumbrándonos el iluminando-nos o entendimiento. entendimento. Cristo, Cristo, como la estrella como resplandeciente de la mañana a estrela y como el sol resplandecente da manhã, naciente. como o sol nascente. Cristo, la estrella a resplandeciente de la estrela mañana resplandecente da y manhã el sol e o naciente sol nascente por meio de su por ángel meio do seu mensajero anjo mensageiro estará estará resplandecendo en medio de su iglesia no meio da sua en igreja este día neste postrero, último dia, resplandeciendo como la estrella como a de la estrela mañana da manhã y e resplandeciendo resplandecendo como el sol naciente. sol Por nascente. eso ustedes pueden Por ver isso vocês podem ver que cuando Cristo habló que quando Cristo de la falou venida del Hijo del da Hombre con vinda sus do Filho ángeles, do Homem com seus em São anjos, Mateus em São capítulo Mateus 16, capítulo 16, verso 27 al versículo 28, 27 a 28, donde nos dijo onde nos disse que el Hijo del Hombre que o vendrá con Filho sus do Homem ángeles virá com seus anjos y pagará a cada uno e conforme pagará a cada um sean sus obras. conforme sejam suas Dice que vendrá obras. Disse que virá en la gloria de na su Padre. glória do seu Pai. Y luego en el Em capítulo seguida, 17 no de San capítulo Mateo, 17 de São lleva a Pedro, Mateus, Jacobo y Juan levou Pedro, Tiago e João a un monte alto, a um monte alto y se transfiguró e se delante de ellos. transfigurou diante E seu deles, rosto e seu rosto resplandeceu como el sol. resplandeceu como o sol. Porque allí está Porque ali mostrándoles, está lhes mostrándole a ellos mostrando a eles la venida del Hijo a del Hombre vinda en su do Filho do reino, Homem em seu reino, como el sol de como justicia, o sol de justiça resplandeciendo. resplandecendo. Cristo es el sol de Cristo é justicia, o sol de en justiça su venida, em sua vinda, resplandecendo en el día postrero, no último y dia, e alumbrándonos nos en el iluminando o entendimiento, entendimento en un nuevo día em um milenial, novo dia milenial um novo e dia em um dispensacional. novo dia dispensacional. en el nuevo día milenial, No novo del dia séptimo milenial do milenio, sétimo y en milênio el nuevo día e dispensacional, no novo de dia la dispensación del dispensacional da reino, dispensação que es do la reino, séptima que é a dispensación. sétima dispensação. y así es como el E sol de assim é justicia como o sol de justiça. Jesucristo Jesus Cristo estará en la tierra estará na manifestado, terra manifestado, resplandecendo e e trazendo saúde, salvação em suas a todos asas os hijos para todos os e filhos hijas de e Deus. filhas de Deus. y será E será la señal o sinal del fin del tiempo. do fim do tempo. Será la señal del fin Será del o tiempo, sinal do fim do tempo. la venida y A manifestación vinda e manifestação de la estrella da resplandeciente de la estrela mañana resplandecente da y manhã del sol naciente. e do sol nascente este tiempo final. neste tempo final. Y eso es E isto la é venida de a Jesucristo en vinda Espíritu de Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado por meio de seu ángel por meio mensageiro, do seu anjo mensageiro, resplandeciendo resplandecendo e alumbrándonos e com nos sua palavra, iluminando com sua el palavra, entendimiento. o entendimento. Y ahora podemos ver E agora como podemos las ver estrellas del como cielo as estrelas do céu são tipo e figura de seres de humanos seres humanos de la simiente de da Abraham semente de Abraão que vendrían a que la tierra viriam à terra y serían. e seriam Seres humanos. humanos. Y ahora vean E ustedes agora vejam vocês como seres humanos como seres vienen a humanos ser devem ser representados. representados em estrelas. em estrelas. Por eso es Por isto que é en Apocalipsis que em Apocalipse capítulo 1 capítulo 1 versos versículos 12 en adelante 12 em diante dice así: diz assim: y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do vestido Homem, de una ropa que llegaba hasta los pies vestido até os pés de uma roupa y ceñido por el comprida, pecho con un cinto de oro. e cingido pelo peito com cinto de ouro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, Sua como nieve. cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como a neve. Sus ojos como llama de fuego Seus olhos como chamas de y sus fogo. pies semejantes al E bronce os seus bruñido, pés semelhantes a latão reluzente, refulgente como en un horno. como se tivessem sido refinados E numa sua voz como fornalha, estruendo de e a muitas sua águas. voz como a voz de muitas águas.
Tenía en su diestra 7 estrellas. Tinha na sua destra 7 De estrelas. su boca salió una espada aguda de Da 2 sua filos. boca saiu uma espada aguda de 2 Y fios. su rostro era como el sol E o cuando seu rosto resplandece era en su como o fuerza. sol quando resplandece na sua força. Aquí tenemos Aqui temos el rostro de Cristo o como el sol. rosto de Cristo como o sol. Y tenemos en la diestra de E Cristo. temos na destra de 7 Cristo estrelas. 7 estrelas. Ahora veamos Agora lo vejamos que eso o simboliza. que isso simboliza. Cuando lo vi caer como muerto a sus pies, Quando o vi cair como y él morto a puso seus su pés, diestra sobre mí e ele diciéndome, pôs sobre mim a sua destra, Não dizendo-me, temas. não temas. yo soy el primero y el Eu último, sou o primeiro e o último. y el que vivo y estuve muerto. Eu que vivo e fui morto. Mas he aquí que vivo por los Mas siglos de los eis siglos. aqui estou Amén. vivo para todos E sempre. tenho as Amém. chaves da morte e E del tenho Hades. as chaves da morte e do inferno. Escribe las cosas que has visto, Escreve as coisas que tem visto y las que son, e as que são y las que han de ser después de e as estas. que hão de ser depois destas. El misterio de las 7 estrellas O que has visto en mi mistério das diestra 7 estrelas que viste na minha destra y de los 7 candeleros de e oro. dos 7 castiçais de ouro. Las 7 estrellas son los 7 As ángeles 7 de las estrelas 7 são iglesias. os 7 anjos das 7 igrejas. ¿Qué son las 7 estrellas? Que são as 7 Los estrelas? 7 ángeles Os mensajeros. 7 anjos mensageiros edades das 7 de la eras iglesia da gentil. igreja Y el gentil. primero fue O primeiro foi São Paulo. São Paulo. y el último E o último fue el reverendo foi William o Branham. reverendo William Branham. De esos 7 ángeles Destes mensajeros 7 anjos representados mensageiros en esas 7 estrellas, representados nessas hemos 7 visto estrelas, quién fue el primero de vimos ellos, quem foi o primeiro São Paulo, deles, São Paulo. y quién fue el E último de quem ellos, foi o último el deles, reverendo o William Branham. reverendo William Branham. Ahora, Agora, cuando vemos quando vemos al Hijo del Hombre o Filho do Homem con su rostro como el com o sol, seu rosto com como o 7 sol, estrelas com em sua mão, 7 estrelas em em sua sua mão, diestra, em sua destra. ¿cuántas estrellas ustedes están Quantas viendo? estrelas vocês estão vendo? Yo estoy viendo 8, Eu estou vendo 8. porque yo estoy viendo Porque eu estou vendo 7 estrellas en su 7 diestra. estrelas em sua Y destra. estoy viendo E estou la estrella vendo a resplandeciente de la estrela mañana, que es el resplandecente da Hijo del manhã, que é o Hombre, Filho do el que Homem. tiene Quem las 7 tem estrellas en as su mano. 7 estrelas O em sea, sua mão. Ou que la estrella seja, que a resplandeciente de la estrela mañana resplandecente tiene da en su manhã diestra tem em sua las 7 mão estrellas de las 7 as edades. 7 estrelas das 7 eras. La estrella mayor A estrela maior tiene tem las otras estrellas. as outras estrelas diestra. em sua destra. Ahora podemos ver Agora podemos ver como una estrella como uma estrela puede tomar a otra pode estrella tomar outra estrela em sua diestra. em sua es destra. que esas 7 estrellas É que estas 7 son 7 estrelas hombres, são 7 los homens, 7 ángeles os mensajeros 7 anjos de las 7 mensageiros edades das 7 de la eras iglesia gentil, da igreja que gentil, estão que representados estão en representados este diagrama. neste diagrama. en estas 7 Nestas etapas 7 de la iglesia etapas da gentil igreja gentil fueron enviados foram enviados los mensajeros os mensageiros São Paulo, Irineu, Ireneo, Martim, Colombo, Lutero, Wesley y William Branham e William Branham para las 7 edades para as 7 de la eras iglesia da gentil. igreja gentia. Y luego E em seguida, la estrella a resplandeciente de la estrela mañana resplandecente da aparece manhã aparece em novo dia em dispensacional novo dia e uma dispensacional novidade, e uma em nova la edad de la era, piedra na era angular. da pedra angular. Ahí, Aí, ninguna de las 7 nenhuma das estrellas 7 de las 7 estrelas edades das 7 es eras el mensajero é o de mensageiro esa edad. desta era. Porque para esta edad de la Porque piedra para angular, esta era da pedra el angular, mensajero o es mensageiro la é estrella a resplandeciente de la estrela mañana, resplandecente da manhã, la cual a qual es recibida é por el recebida ángel de pelo Jesucristo. anjo de Jesus Y el ángel Cristo. de Jesucristo, E o anjo de con Jesus la estrella Cristo, com a resplandeciente de la estrela mañana, resplandecente da en la manhã, edad de la piedra na angular, era da pedra angular, estará siendo el estará instrumento de sendo o Cristo instrumento de para Cristo, Cristo estar, para Cristo como la estar, estrella como a resplandeciente de la estrela mañana, resplandecente da dando su manhã, mensaje dando-nos sua de un mensagem, nuevo día de um dispensacional, novo dia dispensacional, dizendo-nos, está rayando el está alba, raiando el a alba de un nuevo de día um novo dia milenial milenial y de un nuevo e día de um novo dispensacional. dia dispensacional. Está rayando el Está alba, raiando a porque la alba, estrella porque a resplandeciente de la estrela mañana, al resplandecente ser da vista, manhã, ao ser manifestada, vista dá manifestada, testemunho dá testemunho que está raiando que el está alba raiando e um novo a dia alva dispensacional em um novo dia está dispensacional começando está começando el nuevo día o de novo la dia dispensación del da reino dispensação do reino y el nuevo día milenial, e o novo dia que es milenial, el séptimo que é milenio. o sétimo milênio. Está rayando Está el raiando alba a alva de un nuevo día de um milenial novo dia y de un milenial nuevo e día de um novo dia dispensacional. dispensacional. Ahora, Agora, la iglesia del Señor a Jesucristo igreja do Senhor Jesus em el dia Cristo, postrero, no último dia y en la séptima e na dispensación sétima dispensação, no tendrá não terá a ninguno de los 7 nenhum dos mensajeros 7 anjos como su mensageiros mensajero, como sino seu mensageiro,
sino que tendrá mas que terá a una estrella, uma la estrela, estrella a resplandeciente de la estrela mañana, resplandecente velada da y manhã, revelada velada e por medio de revelada su por ángel meio do seu mensajero anjo mensageiro, en el día no postrero, último en la edad dia, de la piedra na angular era da pedra y angular dispensación e de los reinos. dispensação do reino. Encontramos que las Encontramos siete estrellas, que nas los sete siete ángeles estrelas, mensajeros, os sete anjos se reflejó mensageiros, se refletiu todo lo que Dios tudo que realizará Deus realizará en la na manifestación de la manifestação estrella da estrela resplandeciente de la mañana. resplandecente da Ahora manhã. podemos ver Agora podemos ver el sol, o sol, la luna y las a estrellas lua e as estrelas marcando el tiempo. marcando o tempo. La manifestación A manifestação uma destas de estrelas, cada uma destas estrelas, que son los siete ángeles que são mensajeros os sete anjos de las siete mensageiros edades, das sete em cada eras, ocasião, em cada em que apareceu um ocasião mensajero, em que apareceu um estava mensageiro marcando que el estava tiempo marcando o tempo de la edad da era correspondiente correspondente en el programa divino. no programa divino. y el pueblo E o povo tenía que ver tinha que ver essa señal este sinal del cielo do céu manifestado en la tierra. manifestado na terra. y los que la vieron E os que ouviram y recibieron su e luz receberam sua luz, entraron al programa divino, entraram no programa entraron a la divino, edad entraram na era correspondiente y fueron correspondente sellados e foram con el selados Espíritu de Dios com o Espírito en el de reino Deus de no Dios. reino de Deus. y para el día E postrero para o último dia tendremos teremos la señal o sinal de la estrella da resplandeciente de la estrela mañana resplandecente em da manhã, meio no da meio igreja da do Senhor igreja do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo, en medio no meio de todas as de estrellas, todas as que são estrelas, os hijos e que hijas de são Deus. os filhos e filhas de Deus. ahora podemos ver Agora podemos ver que para el día que postrero para o último dia estarán estarão con la estrella com a resplandeciente de la mañana, estrela resplandecente da manhã, las estrellas de la mañana, as estrelas da todas manhã, las estrellas que ustedes todas puedan as ver, estrelas que vocês possam Durante ver a manhã, durante a manhã, juntamente con la estrella junto resplandeciente com de a la mañana, estrela resplandecente da manhã, representam representa a los escogidos de os Dios escolhidos de deste Deus dia postrero. deste último dia. cuando está rayando el Quando alba, está raiando a alva, se pueden ver pode-se ver unas cuantas umas estrellas quantas estrelas y se puede ver e se pode la estrella ver a resplandeciente de la estrela mañana. resplandecente Cuando han da manhã. terminado las siete Quando edades de la iglesia terminaram gentil as 7 eras da igreja gentia y terminaron sus ministerios, e terminaram seus ministérios, estrellas, as 7 los siete estrelas, mensajeros, os 7 anjos mensageiros, en medio no meio de las demás estrellas, das demais o sea, en estrelas, medio ou seja, de los no demás meio hijos e hijas de Dios, dos demais filhos e filhas de Deus, encontramos que encontramos luego de pasar esas que etapas, depois de passar essas Agora nos etapas, encontramos agora nos encontramos onde está rayando el alba raiando y a todas alva esas e estrellas todas essas que se estrelas ven, que se veem estão representando estão representando a los hijos e hijas os de Deus. filhos e filhas de Deus, los descendientes de os Abraham, descendentes de los hijos de Abraão, Abraão, os filhos de por meio de Abraão, Jesucristo, por meio de Jesus que Cristo, estarían viviendo que estariam vivendo en la mañana na manhã de un nuevo día de um dispensacional. novo dia dispensacional. a quienes representan esas A quem estrellas, representam estas que se ven estrelas que se quando está veem rayando el quando alba? está raiando a alva? ¿Dónde están las personas Onde estão as representadas en esas pessoas estrellas? representadas Pues aquí nessas estamos. estrelas? Pois aqui estamos. Estamos presentes Estamos presentes en este tiempo neste en que tempo está rayando em el que está alba. raiando El a alva, alba, la a mañana amanhã de um novo dia de um novo dispensacional dia dispensacional e um novo dia e um milenial. novo dia milenial. Ahora podemos ver Agora podemos ver que cada uno de que ustedes cada um de vocês es una estrella. é uma estrela. Y ustedes no lo E sabían. vocês não sabiam. Una estrella en el Uma cielo. estrela no céu representa usted. representa você. Y ahora E agora, la luna. a lua, ¿A quién representa? a quem representa, La luna representa a la lua iglesia. representa a igreja. Durante las 7 etapas oradas Durante de la as 7 iglesia gentil, etapas ou eras da igreja gentia, encontramos que la iglesia encontramos foi que a representada na igreja lua. foi representada Porque na a luna lua. alumbra durante Porque a a lua noite ilumina durante a y noite refleja la luz del e sol. reflete a luz do sol. En lo que llega No que chega el día o y dia el sol e alumbra o sol ilumina diretamente diretamente a la raça a humana. raça humana. durante las 7 etapas oradas de la Durante iglesia as 7 gentil, etapas ou eras da igreja Encontramos gentia, a lua encontramos a representando a lua igreja de Jesucristo. representando a igreja de Jesus Cristo. y cuando raya el E alba, quando raia a alva, la luna a lua ya no se va a necesitar más. já não vai ser necessitar representar mais para representar igreja do a Senhor igreja Cristo. do Senhor Jesus Cristo.
Porque la iglesia del Señor Porque a Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo estará não vestida de la luna vestida da em lua, um novo dia em um dispensacional. novo dia y en dispensacional, un nuevo día em milenial. um novo dia milenial, Sino que estará mas vestida que estará vestida del sol. do sol. Estará vestida, Estará vestida da segunda venida de Cristo, vinda de Cristo, resplandeciendo em sua Y el igreja. resplandor de su E o iglesia resplendor da sua igreja será el resplandor o resplendor de Jesucristo, Jesus Cristo manifestado em sua igreja, como león de la como tribu de Judá, leão da como tribo de rey de Judá, como reyes rei dos y reis señor de e señores, senhor dos senhores, en su obra de em reclamo. sua obra de Será reclamação. Será Jesucristo, Jesus Cristo, el Hijo del o Hombre, Filho do Homem, resplandeciendo con su rostro com o seu como el sol. rosto como o sol. Eso es Isso é Jesucristo en el Espíritu Jesus Santo, Cristo em Espírito Santo, velado y revelado, velado e revelado em iglesia, sua igreja, a través de su ángel através mensajero, do seu anjo mensageiro, rostro com seu rosto resplandeciendo como o sol. y nosotros, E nós, así como vimos assim como vimos a Cristo en el Espíritu Cristo Santo, em Espírito velado y Santo, revelado velado en cada e ángel revelado mensajero em cada de las anjo 7 edades de la mensageiro iglesia das 7 gentil, eras da igreja en el gentia, día posterior, no último lo dia, estaríamos viendo o estaríamos vendo velado y revelado velado e revelado en su ángel em mensajero. seu anjo Y por mensageiro. medio de él, E por meio estaria dele, dándonos a estaria conocer nos dando a todas conhecer estas cosas todas estas coisas que devem suceder que pronto. devem acontecer em breve. Estaríamos vendo Como como a estrella resplandeciente da manhã manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E também E também o estaríamos vendo como o sol nasciente, nascente, el sol o sol nasciente nascente em um novo dia em um dispensacional novo dia dispensacional. e em um novo dia E um milenial, novo dia milenial, resplandeciendo y alumbrándonos e el nos entendimiento iluminando o entendimento com sua palavra. com sua Sua palavra, palavra revelada sua palavra para revelada este dia posterior. para este último dia. Agora podemos ver Agora podemos ver as estrelas, as estrelas, podemos ver o sol, podemos ver o podemos sol, ver a luna, podemos ver a todo lua esto e tudo isso em lo que no significa que significa en el campo no espiritual, campo espiritual, en la obra de na Cristo obra de Cristo, con su iglesia. com sua igreja. Y hemos visto E vimos que la manifestación que a manifestação de Cristo como de la Cristo estrella como a resplandeciente de la estrela mañana resplandecente da manhã y como el sol de justicia resplandeciendo, e como o sol está de marcando justiça resplandecendo está el marcando o tempo y está señalando e está assinalando que el tiempo que o de las tempo 7 edades de la iglesia gentil das 7 eras da igreja ha gentia llegado a su final chegou ao seu final. y una nueva edad, E uma la nova edad de la era, piedra a angular ha era da comenzado pedra angular começou. y una nueva Uma dispensación nova se dispensação está entrelazando está se entrelaçando dispensação com da a graça. dispensação da graça. y un nuevo día milenial. E um novo dia milenial começando, está se começando. le añadimos ao Se calendário acrescentarmos ao los años de calendário atraso que os tiene. anos de atraso que Si tem. no se los añadimos, Se não acrescentarmos, pues faltan solamente pois 3 faltam años somente 3 anos para terminar para terminar el sexto o milenio sexto milênio e também e el siglo XX o século XX e começar começar el siglo XXI o século e por XXI consiguiente e consequentemente el séptimo o milênio. sétimo milênio. Pero una pregunta, Mas ¿se uma le habrá pergunta, atrasado a Dios en su terá calendario? atrasado a Deus o seu calendário? Yo pienso que no. ¿Y ustedes? Eu penso que não. Si E a Dios no vocês? se le ha atrasado, Se a Deus não tem atrasado, Entonces, então estamos dentro estamos dentro del siglo do XXI século XXI y del séptimo e milenio. do sétimo Y milênio. Dios tiene que estar E cumpliendo Deus tem que estar las cosas cumprindo as correspondientes coisas correspondentes al siglo ao XXI século y XXI al séptimo e milenio, ao sétimo milênio, que son que são las cosas as coisas relacionadas a a la estrella a resplandeciente de la estrela mañana resplandecente siendo da manhã manifestada sendo manifestada y al sol de e ao justicia sol de justiça resplandeciendo. resplandecendo. Todo esto representa Tudo isto representa la venida de a Jesucristo en el vinda Espíritu de Santo Jesus Cristo no Espírito velado Santo, velado e revelado e revelado em seu ángel em seu mensageiro, anjo mensageiro, alumbrándonos iluminando-nos el o entendimento con su com mensaje sua mensagem del Evangelio del do Reino Evangelho do en Reino este día neste postrero. último El mensaje dia. del A Evangelio del mensagem Reino do Evangelho gira do Reino alrededor gira ao de la redor segunda venida de da Cristo. segunda vinda de Con Cristo. esta revelación Com esta revelação es que somos é que alumbrados, somos iluminados, somos
iluminados, somos para iluminados para poder compreender todos estes todos estes mistérios del reino de do Dios. reino de Deus y e poder ver el sol, o la sol, luna a y las lua e as estrellas estrelas marcando el marcando o tempo. La iglesia del Señor A Jesucristo, que estaba igreja do representada Senhor en la luna, Jesus Cristo, que estava durante las 7 edades de la iglesia representada gentil, na lua durante as ahora se 7 eras encuentra da vestida igreja del sol. gentil, agora se encontra Esto está vestida marcando do el sol. tiempo Isto está de marcando una o nueva tempo de uma dispensación, nova dispensação. la dispensación del A reino dispensação y, do reino y é un nuevo dia milenial. El séptimo milenio O sétimo milênio está comenzando. está começando. Y esto está marcando E el isto tiempo está marcando o tempo de las grandes bendiciones das grandes bênçãos Jesucristo de Jesus para Cristo su iglesia. para a sua igreja. para resucitar Para a los muertos en ressuscitar os Cristo mortos em Cristo y para e transformar para transformar a todos los que vivimos todos os que en este vivemos día postrero. neste último dia. En la primera venida de Na Cristo primeira vinda de Cristo, le pedían señal a pediam Jesucristo. sinal a Jesus Cristo. ¿Y saben lo que E Jesucristo sabem dijo? o que Jesus Cristo En disse? San Mateo Em São capítulo Mateus 16 capítulo 16, leemos lemos lo que él dijo o allí que ele disse ali, para que tengamos para un cuadro que claro tenhamos um quadro claro de lo que esto do significa. que isto significa. Capítulo 16, verso 1 Capítulo al 4 16, dice: versículo 1 ao 4 diz: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. E chegando seus fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que eles mostrasse algum sinal do céu. Pero miren, Mas vejam, allí estaba una señal del ali cielo. estava um sinal do En el céu. profeta Isaías, O profeta en el Isaías, capítulo 7, verso no 14, capítulo 7, versículo dijo: he aquí 14, el mismo diz: Señor os dará señal. o mesmo Senhor lhes dará um La sinal. Virgen concebirá A virgem y conceberá dará a luz un hijo. e dará à luz E um se filho, chamará su nombre e se Emanuel. chamará seu nome Emanuel. Y allí estaba E ali el estava cumplimiento de o esa promesa cumprimento desta como una promessa, señal como del cielo sinal do céu para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Y querían E queriam señales del cielo. sinais do céu. Y allí estaba la E señal que el ali profeta estava Isaías o dijo sinal que o profeta Isaías Dios le disse que daría. Deus lhe daria. Esa es Esse la é venida del a Mesías, vinda do Messias, viniendo por medio vindo por meio de una mujer, de uma mulher, naciendo a través de una nascendo mujer, através de uma su mulher, cuerpo físico. seu corpo físico. Allí estaba la señal más Ali estava o grande. maior sinal. Era un hombre, Era um homem, Jesucristo. Jesus Cristo. Era la señal Era o sinal del fin do fim de la dispensación de da la ley dispensação da lei y comienzo e começo de la dispensación da de la gracia. dispensação da graça. Sigue diciendo, Continua dizendo. mas él respondiendo les dijo: Mas ele respondendo lhes cuando disse: anochece, decid buen tiempo, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque el cielo tiene riboles. porque o céu está rubro. Y por la mañana, E pela manhã, hoy habrá tempestad, hoje haverá tempestade, porque tiene riboles el cielo nublado. porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, sabeis discernir a face do céu, mas a las señales de los tiempos no e podéis. não conheceis os sinais dos tempos. Es muy importante É muito conocer importante las señales de los conhecer os tiempos, sinais do tempo, conocer las señales conhecer os de los sinais tiempos dos proféticos, tempos de las proféticos, edades das y eras e dispensaciones, dispensações, y conocer sobre e todo conhecer sobre tudo la señal del o tiempo sinal do que a tempo uno le ha que tocado vivir, correspondeu à pessoa viver, y la señal e o sinal del tiempo do tempo en que Jesús vivió em que Jesus viveu era la primera venida de a Cristo, primeira vinda de La Cristo, venida a vinda del Hijo de la do Virgen, Filho da que Virgem, seria a señal que mais seria o grande maior sinal que Dios le que daría Deus daria ao povo ao hebreu. povo hebreu. y la señal más grande E o maior sinal que Dios le dará que Deus dará a los gentiles aos gentios y luego al pueblo e hebreu depois ao povo hebreu en este tiempo final. neste tempo final. ¿Cuál será? Qual será? La segunda A venida de Cristo. segunda vinda de La Cristo. venida A vinda de la estrella da resplandeciente de la estrela mañana, resplandecente resplandeciendo da manhã, resplandecendo esa estrella essa estrela en la edad de la piedra na era angular, da pedra angular, como mensajero, como mensageiro de la edad de la da piedra era da angular pedra y de angular la e da dispensación del dispensação reino, do reino, velándose se y velando revelándose e se revelando en su ángel em seu mensajero. anjo mensageiro. Esa es la señal Esse é más grande o maior que esta humanidad sinal estará viendo que esta en humanidade este tiempo estará final. vendo neste tempo Y final. estará viendo E estará vendo
la señal o sinal del sol de do justicia sol de justiça naciendo nascendo en este día postrero, neste último que es la dia, que é a segunda segunda venida de Cristo. vinda de Cristo. Jesucristo en Espíritu Jesus Santo Cristo e viniendo, Espírito Santo vindo, velado velado e revelado e revelado em em y a e través através de su ángel do mensajero. seu anjo mensageiro. Esa es la señal Este é o sinal del sol do naciente. sol nascente. Es la señal É o de sinal su rostro do seu rosto como el sol. como o sol. para todos estar Para viendo todos estarem vendo el rostro del Hijo o del Hombre rosto do Filho do Homem resplandeciendo como el sol. resplandecendo como o El sol. sol es el O astro sol rey. é o astro rei. Y el Hijo del E o Hombre en su Filho do venida Homem em sua vinda, en el día no postrero último dia, viene vem como Rey de como Reyes Rei dos y Reis Señor dos e Senhor Señores. dos Senhores. Eso es Isto su é rostro seu rosto resplandeciendo como el sol. resplandecendo como o sol. Por eso en Apocalipsis Por isso em Apocalipse capítulo 10, capítulo lo 10 encontramos o también encontramos con su também rostro com seu rosto resplandeciendo como el sol. resplandecendo como o sol. Ahora podemos ver Agora podemos ver el misterio o del mistério sol, do sol, de la luna da lua y de las e estrellas, das estrelas, marcando el tiempo. marcando este tiempo en el cual este vivimos, tempo no qual como el vivemos, fin como o fim del reino de los do gentiles reino dos gentios y como la e como introducción a introdução del reino de do Jesucristo, reino de del Jesus reino Cristo, de do reino Dios, de Deus, marcando el fin o fim de las edades de la das iglesia eras da igreja y marcando el e fin de marcando la o fim da dispensación de la gracia dispensação da graça y marcando e marcando el comienzo o de la dispensación começo del da reino dispensação do reino y el e comienzo de la o edad de la começo piedra da angular era da pedra angular comienzo e o começo del día postrero, do o sea, último dia, ou del seja, séptimo do milenio. sétimo Miren milênio. todo Vejam lo que está tudo marcando o que está marcando el sol, o sol, la luna y las a lua e as estrellas estrelas en este tiempo en el neste cual tempo no vivimos. qual vivemos. Cada uno de ustedes, Cada um de vocês, como estrellas de como Dios, estrelas de como Deus, hijos como e hijas de filhos Dios, e filhas de Deus, en este tiempo neste tempo manifestados manifestados en esta mañana nesta manhã de un nuevo día de dispensacional, novo dia dispensacional, en este rayal del neste alba, raiar da alva, como hijos e hijas de como Dios, filhos e filhas de Deus. todos estamos Todos resplandeciendo estamos resplandecendo en el cielo de Dios, no céu de Deus, en su iglesia, em sua igreja, en este día postrero. neste último dia. Lo mismo que O hacen, mesmo que fazem estrelas en el as cielo. estrelas no céu. porque cada uno de Porque ustedes, cada um de vocês está representado representado em uma estrela em do uma cielo. estrela do céu. porque Dios le dijo a Abraham, Porque Deus disse a Abraão, tu simiente tua semente será como las estrellas del como cielo. as estrelas do ¿Y céu. cuántos son simientes de E Abraham? quantos são sementes de somos Abraão? simientes de Abraão. Todos somos sementes de Por Abraão, meio por meio de la fe da em fé Jesucristo. em Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver quiénes somos quem somos y dónde estamos e representados. onde estamos representados. Estamos representados em el cielo, en la no primera céu, Biblia. na primeira Bíblia. Y estamos E representados estamos representados segunda Bíblia, aqui na segunda escrita. Bíblia escrita. Quando habla de los escogidos Quando de fala Dios, dos escolhidos de de los hijos Deus, e hijas de dos Dios, filhos e filhas de ¿de Deus, quiénes está hablando? de quem está falando? Pues de nosotros. Pois de nós. cuando habla Quando fala de las estrellas das que estrelas estarán en el día que postrero, estarão no último dia resplandeciendo, quando está rayando el quando alba, está raiando a ¿de alva, quiénes de está hablando? quem está falando? De todos nosotros. De todos nós. Ahora podemos ver Agora podemos ver el misterio de las o estrellas, mistério das estrelas, também da luna, também da lua e del sol, e do sol, marcando el marcando o tempo que nos ha tocado que nos vivir, correspondeu e viver, identificando e el identificando o tempo en el cual no qual nosotros estamos nós viviendo. estamos vivendo. Estamos viviendo en el tiempo Estamos más vivendo glorioso no tempo mais de todos los glorioso de tiempos. todos os Los tempos. cielos Os céus cuentan la gloria de Dios, contam a glória y la de Deus. expansión E a expansão denuncia la obra de sus manos. denuncia a Y obra ahora, das suas mãos, ou anuncia a obra das cumpliéndose suas mãos. E lo que agora, está en el cielo, se cumprindo o que está no cumpliéndose en la céu, tierra, cumprindo-se na en terra, cada uno de ustedes em cada um de y en mí vocês e también. em mim também. Ahora, Agora, la iglesia del A Señor igreja Jesucristo do Senhor cuenta Jesus la gloria Cristo de Dios. conta a glória de Deus. Y en la iglesia de E Jesucristo na igreja se de Jesus denuncia, Cristo se se da a anuncia, conocer se dá la a conhecer a obra obra de las manos del Señor. das mãos do Senhor. La obra de Jesucristo, A obra de Jesus llevada a cabo Cristo, en las edades realizada nas pasadas, eras y la passadas, obra de e a Jesucristo obra de Jesus siendo Cristo llevada a cabo sendo en realizada este tiempo final. neste Ahora tempo miren final. dónde Agora vejam la onde gloria de Dios a está glória de siendo Deus manifestada está sendo y dónde se está manifestada. dando E onde testimonio está se dando testemunho. y dónde se está E proclamando onde está se proclamando la glória de Deus. a glória de Deus. los cielos Os céus
representan representam los cielos os espirituales céus espirituais de la iglesia da del Señor Igreja Jesucristo. do Senhor Porque Jesus estamos Cristo. Porque estamos colocados colocados en lugares em lugares celestiales celestiais en Cristo em Jesús. Cristo Jesus. Y en esos lugares E nesses celestiales, lugares celestiais, nosotros somos todos nós somos estrellas estrelas de Dios, de Deus, hijos e hijas de filhos e Dios. filhas de Deus. No dice Job Não disse Jó que cuando Dios que quando estava Deus estava criando la tierra a terra y todo el e universo todo o y universo colocando la piedra e angular, colocando a pedra Las angular, estrellas de la mañana as estrelas da se manhã regocijavam se regozijavam y las estrellas de la e mañana, as estrelas da cuando manhã, habla de ellas, quando fala delas, los hijos diz de os Dios. filhos de Deus. y ahora en este tiempo final, E agora, neste cuando tempo Cristo final, quando está Cristo colocando está colocando la piedra a de pedra de fundamento, fundamento, cuando está siendo colocada quando está sendo en la iglesia colocada del na Señor igreja Jesucristo, do Senhor Jesus la Cristo, piedra a angular, pedra angular, la piedra del a ángulo, pedra do ângulo, las estrellas de la mañana, as estrelas da los manhã, hijos os e hijas de filhos Dios e filhas de de Deus, la mañana, da manhã, se regocijan se en este día regozijam postrero. neste último dia. Aquí estamos Aqui estamos regocijándonos nos como las estrellas regozijando se como as regocijaban estrelas se cuando Dios regozijavam estaba quando llevando a Deus cabo estava realizando la creación a y criação estaba e colocando estava colocando la piedra angular. a pedra angular. Ahora podemos ver Agora como todo podemos se ver materializa como tudo se materializa ustedes em cada um de vocês y en mí e también, em mim também. en cada miembro del Em cuerpo cada místico de Cristo, membro do corpo místico en de este día Cristo postrero. neste último Como dia. se materializou Como se materializou en los escogidos de edades nos pasadas, escolhidos das eras lo passadas, correspondiente o correspondente a esas edades. essas Y ahora, eras. E agora Dios está materializando Deus está en materializando seres humanos em seres humanos las cosas as correspondientes coisas correspondentes a este día a postrero. este último Miren dia. ustedes, Vejam vocês, está materializando está materializando em seres humanos a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Ven ustedes Vejam vocês como Dios como Deus está está materializando materializando cosas celestiales coisas celestiais con seres com humanos seres y en medio de humanos seres e no humanos. meio dos seres humanos. Todo lo que está en el templo que está en Tudo el que está cielo no templo que foi está no céu representado foi en el representado tabernáculo no que construyó Moisés tabernáculo que y Moisés el templo que construiu e construyó o Salomón. templo que Salomão y construiu. es materializado E é templo materializado espiritual de no Jesucristo, templo espiritual de em seres Jesus humanos. Cristo em seres humanos. así como fue Assim como foi representante representante del templo que está en el do cielo templo que está no tabernáculo céu, que Moisés o construyó, tabernáculo que y el Moisés templo que construiu, construyó e o templo Salomón, que ahora la construiu iglesia del Señor Salomão, Jesucristo, agora a igreja do esse Senhor novo Jesus templo Cristo, esse novo templo representa representa el templo que está en el o cielo. templo que está no céu. y ahora E agora, en el templo no templo de Jesucristo aquí de en la tierra, que es Jesus su Cristo iglesia, aqui na terra, que é a todas sua as coisas que igreja, estão no todas cielo, as coisas que Ele estão no estava céu, Ele esteve materializándolas en materializando-as seres humanos. em seres humanos. Y la E a representación representação de las cosas que están en el das templo que está en coisas el que cielo estão no templo que agora está no estão céu, agora em la estão igreja na del igreja Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. y a nosotros E a nós nos ha tocado nos la mejor parte correspondeu a melhor parte del templo que está en el do cielo, templo que está no céu, siendo sendo materializado materializado aquí en la tierra, aqui na en terra, la iglesia del na Señor igreja Jesucristo. do Nos ha Senhor tocado Jesus Cristo. Nos la parte del lugar correspondeu a santíssimo parte do lugar del templo que santíssimo, está en el cielo, do templo para que está no materializar céu, a para Cristo materializá-la em sua Cristo igreja em sua igreja en este día postrero. neste último Y dia. todo lo que está E tudo o que está lugar santíssimo no lugar del santíssimo templo que está en el cielo do templo que está no passa céu passa a ser materializado a ser materializado en el lugar no santísimo lugar del templo santíssimo do espiritual de templo Cristo, espiritual de Cristo, que es é la edad de la piedra a angular era da pedra angular. en este día postrero. Neste último En la edad de dia, la piedra na angular, era da pedra angular, que es la que representa que é a que el lugar representa o santíssimo lugar del santíssimo templo que está en do el cielo, templo que está no todo céu, lo que está allá tudo que en está el lugar lá santíssimo no lugar santíssimo es é materializado acá. materializado aqui. y la E a representación de representação todo lo que está de tudo que en el lugar está santíssimo no que está lugar en el cielo, santíssimo que está no céu estaría estaria aquí en la tierra, aqui na terra, en el lugar no santísimo lugar santíssimo templo do del templo Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Por ejemplo, Por exemplo, en el cielo no tenemos céu temos los arcángeles Gabriel y os Miguel. arcanjos estão Gabriel e delante da Miguel que presença estão do Senhor. diante da presença do Senhor. Eso en el templo del Señor Isso no Jesucristo templo do Senhor Jesus Em Cristo, lugar santíssimo, no lugar santíssimo, son los ministerios são os de ministérios los dos olivos. das duas Los oliveiras. ministerios de Os Moisés y Elías ministérios de Moisés e Elias siendo materializados sendo en el materializados templo de no Jesucristo, templo de Jesus en el Cristo, lugar no santíssimo. lugar santíssimo. Y todo lo que está allá en el E cielo tudo que está lá no céu
se materializa, se en materializa el templo del Señor no Jesucristo. templo do Senhor Jesus Ya lo Cristo. correspondiente Já o correspondente a otras edades a outras se ha eras materializado se materializou. y ahora se está E materializando agora está se materializando correspondiente o al correspondente lugar santísimo. ao lugar Por santíssimo. eso es Por isso que é el título de que o propiedad, título de el libro de los propriedade, 7 o sellos, livro dos 7 selos, es tomado é tomado de la diestra da del que está en el destra cielo de quem está no por céu, Jesucristo, por Jesus lo abre en el Cristo. cielo O abre no y lo céu trae a la e o tierra traz à terra en el día postrero no último dia a su iglesia a sua y igreja es colocado e é colocado en el lugar no lugar santísimo santíssimo de su templo do espiritual. seu templo Porque está en el espiritual, lugar porque santísimo está no lugar del templo que está en santíssimo el do cielo templo que está y no tiene que céu pasar e tem que al lugar passar ao santíssimo lugar del santíssimo templo do espiritual templo de espiritual Jesucristo. de Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver el porquê. o porquê Jesucristo en Apocalipsis Jesus capítulo Cristo em 10 Apocalipse capítulo 10 viene vem con el librito abierto com en o su mano livrinho aberto em sua mão y lo e entrega a o un hombre. entrega a um homem. Juan el apóstol João, o apóstolo, representa al hombre, el representa o mensajero, homem, o mensageiro, que estará en el día que postrero, estará no último dia recebendo a Cristo en su a venida Cristo em sua y vinda recibiendo e recebendo ese librito este livrinho abierto aberto que trae en su que mano. traz em sua mão. Y a Juan, E a João, siendo el tipo y figura, sendo o tipo e le fue figura, dicho foi dito que le pidiera ese librito que al ángel pedisse esse livrinho ao anjo. y el ángel le dijo, E o anjo lhe disse: Toma. Toma y cómelo, e come-o. te amargará el vientre. Te amargará o Pero ventre, em tu boca será mas em dulce tua como la boca miel. será doce como mel. Juan dice, João diz: tomé el librito, tomei o livrinho, lo comi, o comi, e quando lo houve e quando o comi, fue dulce en mi foi boca doce em minha pero en boca, mi vientre fue mas em amargo. meu ventre foi amargo. y me dijo, E me disse: es necesario importa profetices que profetize otra vez outra vez sobre muchos pueblos, sobre muitos povos, naciones, nações, lenguas línguas y e reyes. reis. Todo esto lo encontramos Tudo isso encontramos en Apocalipsis em capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, verso 1 al 11, versículo 1 ao 11. y luego E depois, el siguiente capítulo o seguinte capítulo es el capítulo 11 de é o Apocalipsis, capítulo 11 de Apocalipse, donde aparece el onde ministerio, aparece o ministério de los dos olivos. das duas el oliveiras. ministerio O que ministério profetiza que profetiza sobre muchos pueblos sobre muitos povos, naciones, nações, línguas línguas y e reyes. reis. Ese es un ministerio que Este viene é um ministério que vem adoptado en el día postrero. adotado no último dia. Ese es el ministerio Esse é o ministério que Cristo tendrá que Cristo terá en la tierra, na terra, manifestándolos manifestando estes ministérios estes ministérios por meio do seu por ángel meio do mensageiro. seu anjo mensageiro, al cual ao qual Cristo Cristo le entrega ese título de propiedad entrega esse título de para que se lo propriedade coma en el para día que postrero o coma no último y para dia que luego e para que depois profetice profetize sobre muchos pueblos, sobre muitos povos, naciones, nações, lenguas y reyes. línguas e reis. Ese mensajero Esse mensageiro y ese ministerio e esse ministério Cristo operará em que ele, Cristo operará nele estarán adoptados estarão el día adotados postrero. no último dia, cuando le toque quando corresponder profetizar sobre muitos pueblos, profetizar naciones y sobre lenguas, muitos povos, nações e en el línguas. cumplimiento de No Apocalipsis cumprimento capítulo de 11, Apocalipse capítulo 11, ya estará adoptado já estará adotado el ángel del Señor o anjo Jesucristo do Senhor Jesus y Cristo. estarán siendo E operados estarão sendo operados a nivel a mundial nível mundial esos ministerios estes ministérios. y estará E profetizando estará profetizando sobre muchos pueblos, sobre muitos povos, naciones, nações, línguas e reis. línguas e reis. estará dando a conocer Estará revelando cosas todas as que coisas Dios estará que llevando a Deus cabo estará realizando en el tiempo no final. tempo final. Será Será un televisor. televisor. ¿Qué es un televisor? O que é um televisor? Uno que ve Que vê en otra dimensión em outra dimensão y lo canaliza e o canaliza y lo trae e o traz visible visível a esta a dimensión. esta dimensão. Y un profeta E profeta es un televisor. é televisor. Ve en la sexta Vê dimensión na sexta dimensão y en otras e dimensiones em outras dimensões. y luego E depois puede dar a conocer pode dar a a los hijos e conhecer hijas de Dios aos filhos todas e as filhas coisas de que ele Deus ha visto todas as coisas que e ele pode viu dizer e pode las dizer coisas que han de as suceder coisas que hão de acontecer en medio de la raza no humana. meio da raça humana. Todas esas cosas que han de Todas suceder, estas coisas que hão de acontecer, Cristo dijo, Cristo "Suba disse, acá." sobe aqui.
y yo te e mostraré eu te mostrarei las cosas que han de as suceder coisas que hão de acontecer después de estas. depois destas. Y por medio de su ángel E por meio mensajero, do seu anjo es que las dá a mensageiro conocer. é que as dá a conhecer. Porque por meio do seu ángel Porque por mensageiro meio do seu anjo viene mensageiro la manifestación vem a manifestação de Jesucristo en de Espíritu Jesus Santo. Cristo em Espírito Ese ángel Santo. mensajero viene Esse anjo mensageiro con el vem sello com de o Dios selo vivo. do Deus O sea, vivo, con ou el seja, Espíritu com o Santo Espírito Santo en este día postrero. neste último dia. Por eso es tan Por isso é importante tão importante conocer el conhecer misterio o mistério del sol, do sol, la luna y las a lua e as estrellas, estrelas marcando el tiempo. marcando o tempo. Y poder E comprender poder compreender el simbolismo o simbolismo que que representa representa el sol, o sol, la a luna lua y las e estrellas. as estrelas, Para así para assim poder ver poder ver el sol o sol en este día postrero neste último dia resplandeciendo resplandecendo en un nuevo día em um novo dispensacional. dia dispensacional, ou seja, el ver Hijo del Hombre o viniendo Filho con do su Homem rostro como el vindo sol. com seu rosto como o sol, Y poder ver e la poder ver iglesia a igreja resplandeciendo resplandecendo en este día postrero. neste último dia. En Isaías capítulo 60 Em dice, Isaías capítulo 60 verso 1 em diz, adelante, versículo 1 em diante: levántate, Levanta-te, resplandece, porque ha venido resplandece, tu luz. porque vem a tua luz. Y la gloria de E a Jehová glória de ha Jeová nacido sobre ti. nasceu La sobre glória de ti. Jeová ha nascido A sobre glória ti. de Jeová nasceu sobre La ti. segunda A venida de Cristo en segunda gloria vinda de Cristo em glória ha nacido sobre ti. nasceu sobre ti. Levántate, Levanta-te y e resplandece. ¿Con qué va a resplandece. resplandecer? Com o que Con la vai luz resplandecer? de la Com a luz segunda da venida de segunda Cristo. vinda de Cristo. Y así E assim estar vestida estar vestida del sol. do sol, La iglesia del a Señor igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Hemos visto Vimos la iglesia a igreja del Señor do Jesucristo Senhor Jesus Cristo en este día postrero, neste último dia, vestida del sol. vestida do sol. La iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Es la que Jesus tiene la Cristo promesa é a que tem a promessa de la segunda da venida de Cristo, segunda vinda de Cristo como el sol como o sol de justicia de justiça resplandeciendo. resplandecendo. y luego E em seguida, el pueblo hebreo o povo hebreu verá a Cristo en su segunda Cristo venida em sua con segunda su vinda rostro com seu rosto resplandeciendo como el sol resplandecendo como y o dirá, sol e dirá: este es Este al que é nosotros quem estamos nós esperando. estamos esperando. Estamos esperando al sol de o justicia sol de justiça resplandeciendo. resplandecendo. ¿Qué hace por el O que por el faz oeste pelo resplandeciendo? oeste resplandecendo Es que el sol é que o sol que va a salir por que el vai este sair pelo primeiro se leste encontra em el primeiro oeste. se encontra no oeste. en el oeste, No oeste, en el continente no americano, continente americano, el sol de o justicia sol de resplandece justiça en resplandece este tiempo final, neste tempo final, en un nuevo día em um dispensacional novo dia y dispensacional, en una nueva edad em uma nova era, y en un nuevo em día um milenial novo dia milenial, para llenar el para encher conocimiento o do de la gloria de conhecimento Jehová, da glória de de la Jeová, segunda venida de da Cristo segunda vinda de a todo Cristo, ser humano. todo ser humano, y traerle así e trazer assim esa revelación essa divina revelação divina en forma tan em sencilla forma tão que simples hasta los niños que até as crianças la puedan entender. podem entender, como fue como foi 2000 años 2000 anos que los atrás, niños que as crianças podían podiam entender la primera a venida de primeira Cristo. vinda de Cristo. Ahora estamos viviendo Agora estamos vivendo en un tiempo em paralelo um tempo paralelo a la primeira venida de primeira Cristo. vinda de Cristo. y están E estão sucediendo acontecendo cosas paralelas coisas a paralelas las que sucedieron às que aconteceram en la primera venida na de Cristo. primeira vinda de Cristo. Estamos viviendo en el tiempo más Estamos glorioso. vivendo no tempo mais todos glorioso os de tempos. todos os tempos. Tenemos un pasaje profético Temos uma passagem profética en el libro de no Génesis livro de Gênesis que nos muestra que nos mostra el sol, o sol, la a luna lua y las e as estrellas. estrelas. Se encuentra en el Génesis capítulo Se 37. encontra em Gênesis capítulo 37. Y vamos a leer ese E pasaje. vamos ler esta passagem. Dice, Disse, comenzando en el verso 1, começando no versículo Hasta el 1 11 dice, até o 11, disse: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de E Canaán. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta es la historia de la familia de Jacob. Estas são as gerações de Jacó. José, siendo de edad de 17 años, Sendo José, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el sendo, joven estaba con los hijos de
Bilha, y con los hijos de Zippa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama Sendo de José de ellos. 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu José pai. tenía solamente 17 años, José tinha somente 17 anos, pero un profeta mas um profeta es profeta é profeta ya cuando nace. já quando nasce. Dios le dijo Deus disse a muchos de sus a profetas, muitos dos seus profetas, cuando estabas en el vientre de tu quando madre, estava no ventre da sua mãe, te escogí te escolhi y te hice e profeta. te fiz profeta. Y aún hablando de Juan el E até Bautista, falando de como João precursor de la Batista como primera venida de precursor da Cristo, primeira vinda de Cristo, antes de nacer, antes de nascer, aún antes de ser até concebido, antes de ser concebido, já era profeta. já era profeta. un profeta Um anunciado. profeta anunciado em la Escritura. na Escritura. Y ahora José, E agora José, con 17 com años, 17 anos, ya está teniendo já experiencias está tendo proféticas. experiências proféticas. Dice, Disse: amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque lo había tenido en su vejez y porque era le hizo, filho da sua y le hizo velhice una túnica de e diversos fez colores. de uma túnica de várias cores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle Vendo, pacíficamente. pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, En vez de darle gracias a Dios, ao invés de dar graças a porque tenían en Deus, medio de ellos porque tinham no un meio deles profeta, um profeta y era uno e y un era hermano de ellos. irmão deles. Y él les dijo, E disse-lhes: oíd ahora este sueño que he soñado. Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho He sonhado. aquí que atábamos manojos en medio del campo, Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, eis que o meu molho se levantava e também ficava em y que pé. vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao Le meu molho. respondieron sus hermanos, Então lhe disseram seus irmãos: ¿reinarás tú sobre nosotros? Reinarás tu sobre nós? ¿O señorearás sobre nosotros? Tu deveras Estavam muito bravos. terás domínio sobre nós? Estavam Y muito bravos. le aborrecieron aún más a causa de sus sueños Por isso y sus ainda palabras. mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Soñó aún otro E sueño teve José outro sonho. y lo contó a sus hermanos E o contou aos seus irmãos, diciendo, dizendo: he aquí que he soñado otro sueño. Eis que tive ainda outro sonho. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aquí tenemos el sol. Aqui temos La o luna sol, a lua e 11 estrelas. e 11 estrelas. Ahora, Jacob Agora, está viendo Jacó está vendo que su hijo José que seu filho José está teniendo sueños está tendo sonhos proféticos, sueños dados por Dios. sonhos dados por Deus. Dice, y lo contó a su padre, Disse e contou E a a seu seus pai irmãos, e a seus irmãos, y su padre le e respondió. seu pai lhe respondeu. Y su padre le reprendió y le E dijo, o seu pai lhe repreendeu e lhe disse: ¿qué sueño es este que soñaste? Que sonho é este que sonhaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a Porventura postrarnos viremos en eu, a tierra tua mãe e ante ti? teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Y sus hermanos le tenían envidia. Seus irmãos, pois, o invejavam. Quizás sus hermanos, Talvez seus irmãos, los sueños que tenían, os sonhos que tinham, no eran sueños não eram sonhos significativos. significativos. Pero los sueños de
José Mas os sonhos de José eran muy significativos. eram muito Eran significativos. profecías Eram que serían profecias cumplidas que seriam cumpridas en cierto tiempo. em certo Pero tempo. como un joven de 17 Mas años como um jovem de 17 anos va a esperar vai esperar que su padre, que seu su pai, madre sua mãe y sus hermanos e seus irmãos se inclinen delante se de él, inclinem diante dele? eso significaba, Isso ele significava iba a reinar sobre que ele ellos. ia reinar sobre eles. pero él era de los menores, Mas ele era dos menores, el penúltimo, o penúltimo, porque el menor era porque o Benjamín. menor era Benjamim. Pero miren ustedes, Mas vejam vocês, José José era el que tenía era quem tinha la bendición de la a primogenitura. bênção da primogenitura. E de alguma forma, E de alguma seria forma dada seria essa dada bendição da esta bênção da primogenitura. primogenitura. Seria falada. Seria falada. Y con la bendición de la E com a primogenitura, bênção da primogenitura, el reino o reino pertenece pertence al que tenga. ao que tiver La bendición de la a primogenitura. bênção da primogenitura. Por isso é Por isso é Que nosotros somos que herederos de nós Dios somos os herdeiros de co-herederos Deus e com co-herdeiros Jesucristo, com nosso Jesus Salvador. Cristo, nosso y Salvador. reinaremos con E Cristo reinaremos com por 1000 Cristo años por 1000 y luego anos por e toda la em seguida eternidad, por toda a porque Él eternidade. nos ha lavado con su Porque Ele sangre nos lavou com y seu nos ha sangue hecho para e nuestro nos Dios fez para o nosso Deus reyes reis y sacerdotes. e sacerdotes. Y reinaremos E con reinaremos Él 1000 com años Ele 1000 anos y luego por e toda la depois por eternidad. toda a eternidade. Eso muestra Isso mostra que la bendición de la que a primogenitura, bênção da la primogenitura tiene Cristo y su a tem iglesia. Cristo e sua igreja. nuestro José, Nosso José. ese Jesucristo, Este é Jesus Cristo, al cual ao qual se inclinarán se inclinarão las tribos de Israel. as tribos de Israel. 144.000 hebreos 144 en mil este día hebreus postrero, neste último en el dia, séptimo milenio, no sétimo se milênio, inclinarán se inclinarão a nuestro ao José, nosso José, a Jesucristo, a Jesus en Cristo, su venida, em sua vinda, como Rey de Reyes, como Rei dos y Reis, Señor e de Senhor Señores, dos Senhores, y como el sol e como o de sol justicia de resplandeciente, justiça y como resplandecente, estrella e como a resplandeciente de la estrela mañana. resplandecente da manhã. Ahora podemos ver Agora como podemos se ver reflejou todo como esto se refletiu tudo isso José. em José. Podemos ver aquí Podemos ver aqui el sol, o sol, la luna a lua y 11 estrellas. e 11 estrelas. 11 estrellas, 11 estrelas. los 11 hermanos Os de 11 José. irmãos de José. Pero José Mas José era la estrella era número a 12. estrela número 12. O era la estrella Ou era a estrela que faltaba allí. que faltava ali. ¿Por qué? Por quê? Porque José Porque José está viendo 11 está vendo estrellas. 11 estrelas. Pero José Mas José es una estrella é mayor uma estrela maior que esas 11 estrellas que él que está viendo. essas 11 estrelas que ele está vendo. Porque José es el que tiene Porque José é quem y el tem que hereda. e quem la bendición herda de a la bênção da primogenitura. primogenitura. Es como cuando Cristo É como quando tenía Cristo 7 estrellas en su tinha mano. 7 estrelas em sua mão. Y Cristo es E Cristo la é estrella a resplandeciente de la mañana. estrela Por resplandecente isso, quando da manhã. miramos Por al Hijo isso, del quando Hombre olhamos ao Filho com do Homem 7 estrellas com em sua 7 mano, estrelas em sua nosotros mão, vemos nós vemos 8 estrellas. 8 estrelas. Podemos ver Podemos 7 ver estrellas 7 estrelas y una mayor. e uma maior, estrella a resplandeciente de la estrela mañana, resplandecente que é da manhã, Jesucristo que é Jesus em Cristo sua segunda em venida. sua segunda vinda. Sigue diciendo, Segue dizendo, y sus hermanos le tenían envidia, seus irmãos, pois, o mas su invejavam. padre Seu pai, meditaba en esto. porém, guardava este negócio no seu coração. De seguro fue de Meditava alegría nisto. Seguramente foi de alegria Jacob para Jacó saber que tenía un hijo que profeta. tinha um filho profeta. Y eso significaba E isso significava Que a bendição da que a primogenitura bênção da primogenitura que Isaac que Isaac había recibido de Abraham tinha recebido de Abraão y Jacob e Jacó había recibido de Isaac, tinha recebido de Teria Isaac. profeta Tinha um profeta sobre el cual sobre o qual hablar essa bendição. falar esta bênção. Y Cristo, E Cristo, para el día postrero, para o último dia, estará hablando estará falando la bendición de la a primogenitura bênção da primogenitura E colocando o título de propriedade. o título de propriedade en el mensajero no mensageiro del día postrero, do último de la edad dia, de la piedra da angular era da pedra e angular dispensação do e reino. dispensação do reino.
por medio de Jesucristo, por meio de Jesus el Cristo, segundo Adán, o segundo Adão vendrá virá a la iglesia de à Jesucristo igreja de Jesus y Cristo e nascerá en la iglesia de na Jesucristo igreja de Jesus por Cristo medio por meio del nuevo do nacimiento, novo nascimento, un filho profeta dispensacional para nuestro nosso Señor Senhor Jesus Cristo. Y ese será E esse será el que será adoptado. quem será adotado en el día no postrero. último dia. Sobre ese vendrá Sobre esse virá la bendición de a la bênção primogenitura. da primogenitura. Será la primera ocasión Será a primeira ocasião en que em Jesucristo que Jesus Cristo tendrá terá un hijo filho, profeta profeta dispensacional. dispensacional. Ha tenido hijos Teve profetas filhos profetas nacidos em en su iglesia, sua igreja, como San Pablo, como São Paulo, como San Pedro como São Pedro y como e como Martín Martim y como nuestro e hermano como Branham, nosso irmão Branham, pero ninguno de ellos mas nenhum ha deles sido un mensajero foi dispensacional. mensageiro dispensacional. Ahora miren ustedes, Agora vejam vocês, como para el día postrero, como para o último dia, el último hijo profeta o último filho E o profeta último e hijo o mensageiro último filho que mensageiro Jesucristo que tendría Jesus Cristo seria teria um profeta seria um dispensacional. profeta dispensacional, un mensajero mensageiro nascido en el Belén na Belém de Dios, de que es Deus, Cristo. que é Cristo. Nacido en Cristo y Nascido nacido en em su iglesia. Cristo e nascido em Eso sua es nacido igreja. en Belén. Isto é nascido em Em Belém, Belém atualizado. em Belém atualizada. Y ahora E agora la bendición a bênção del ministerio de do Cristo ministério de Cristo corresponde corresponde a esse ángel a mensageiro. esse anjo mensageiro. bendición E a bênção del ministerio de do Moisés ministério de Moisés corresponde a esse ángel a este mensageiro. anjo mensageiro. bendición E a del bênção ministerio de do Elías, ministério por de quinta Elias ocasião, pela quinta ocasião corresponde a esse a mensageiro, este mensageiro, porque es un mensajero porque é um dispensacional. mensageiro dispensacional. Ahora podemos ver Agora podemos ver el misterio o mistério del sol do Sol, de la luna da Lua y de las e estrellas, das estrelas, marcando marcando el tiempo, o tempo, marcando el tiempo de marcando o Dios, tempo de Deus, marcando el tiempo o tempo de uma nova de uma dispensação, nova da dispensação dispensação, do a reino, dispensação do reino, marcando el tiempo marcando o de un nuevo tempo mensaje de uma dispensacional, nova mensagem el evangelio del dispensacional, reino, o Evangelho marcando do el Reino, tiempo marcando de o un nuevo tempo de um mensajero novo mensageiro dispensacional, dispensacional, el ángel del Señor o Jesucristo, anjo do Senhor Jesus marcando el Cristo, tiempo marcando o tempo del fin do fim de las edades de la das iglesia gentil eras da igreja gentia y del fin de la e dispensación do de la fim da gracia, dispensação da graça, marcando el tiempo también marcando o tempo também fin do fim del reino de los do gentiles reino dos gentios y comienzo e e começo, introdução del reino de do Dios. reino de Deus. El séptimo sello O sétimo selo contiene el final contém o final de todas las cosas que de tienen que todas finalizar as coisas que tem que y finalizar. contiene la E introducción contém a introdução e e estabelecimento estabelecimento de todas as coisas que de tienen que todas as começar coisas que tem que começar en el reino no de Cristo reino de Cristo durante la dispensación del durante a reino dispensação do reino en el séptimo no milenio sétimo milênio, o día postrero. o último dia. Y todo esto está E tudo isto Bajo el está séptimo sob o sello. sétimo selo, bajo el sol sob o sol resplandeciendo resplandecendo en este día postrero. neste último Todo dia. esto está Tudo isto bajo la está segunda venida de sob a Cristo, segunda vinda de como el Cristo, sol naciente, como o sol nascente, resplandeciendo resplandecendo y alumbrándonos e el nos entendimiento. iluminando o entendimento. Y así, E assim, como en la primera venida de como Cristo, na primeira vinda de Ele dijo Cristo, que ele era el disse sol, que era o sol, que era la luz del que era a mundo, luz do mundo, cuando fue quando foi a la tierra de Zabulón a y de terra Neftalí, de Zebulon e de Naftali. esos territorios Estes tenían una territórios promesa. tinham uma promessa. Era Galilea de los Galileia gentiles, dos al otro lado del gentios, Jordán. ao outro lado do El Jordão. pueblo asentado en O povo tinieblas situado em y en trevas sombra de e em muerte, sombra de luz morte, luz les lhes resplandeció. resplandeceu. La luz cuando les A luz, resplandeció quando lhe resplandeceu, foi la a manifestación manifestação del ángel de Jehová, do anjo de del Jeová, ángel del pacto, do anjo do de pacto, Dios, de Deus, velado en carne velado humana, em carne en el velo de humana, carne no véu llamado de carne Jesús, chamado Jesus. y a través de ese E velo de carne, através deste véu de Dios se carne, manifestándose Deus se manifestando predicando e pregando el a mensaje mensagem correspondiente a ese correspondente a esse Y en tempo. esa forma, E nesta estuvo forma, resplandeciendo esteve la luz resplandecendo a luz en medio no meio de los habitantes dos habitantes de Zabulón de y de Zebulon Neftalí. e Naftali. y los que habitaban E en os que tinieblas habitavam em trevas y sombra
de e muerte, sombra de morte, luz les resplandeció. lhes resplandeceu. Cristo dijo, yo soy Cristo disse, eu la luz sou del mundo. a luz do mundo. Allí estava a luz Ali del estava a mundo. luz do mundo. Jesucristo Jesus Cristo resplandecendo en medio no meio de los dos habitantes habitantes de Zabulón de y de Neftalí. Zabulon e Neftalí. Y para el día postrero, E para o último dia, Jesucristo, Jesus Cristo, el Hijo del o Hombre, Filho do la Homem, luz del mundo, a luz do el mundo, sol de o justicia, sol de justiça, estaria estaria en la América Latina na y el Caribe, América Latina e no Galilea Caribe, de los Galiléia gentiles dos gentios actualizado, atualizado, resplandeciendo y resplandecendo e nos alumbrándonos el iluminando o entendimiento entendimento en este día neste postrero. último dia. Ahí tenemos Aí temos el sol. o sol Resplandeciendo. resplandecendo. Miren el misterio Vejam o mistério del sol. do sol. Hemos visto el misterio también Vimos de la o luna, mistério também da el lua, misterio de la iglesia. o mistério Y da hemos visto igreja. el misterio E vimos o mistério de las estrellas, das de las siete estrelas, estrellas de das las sete edades, estrelas das eras, de las siete edades, das sete que son eras, los siete que ángeles são os mensajeros, sete anjos de las siete mensageiros edades. das sete Y hemos eras. visto también el E misterio vimos também o de la mistério estrella da resplandeciente de la estrela mañana, resplandecente que da es manhã, que é Cristo Cristo en su segunda em venida, sua segunda velado vida, y revelado, velado e revelado en carne humana, em carne humana, en su ángel em mensajero. seu anjo mensageiro. Hemos visto Vimos el misterio, o mistério del sol, do sol, la luna a lua e las e estrellas, as estrelas, marcando marcando el tiempo. o tempo. Miren ustedes, Vejam vocês, en la parábola del trigo y de la na cizaña, parábola do trigo e do joio, ¿qué marcaría el o tiempo que del fin marcaria o o fin tempo del do fim siglo? ao fim do século? La venida A vinda de los ángeles dos anjos de la cosecha, da colheita, que son la venida que são a vinda de los ministerios de dos Moisés y Elías, ministérios de Moisés e en Elias, el ángel de no Jesucristo, anjo de Jesus Cristo, llamando y juntando chamando e a juntando todos los escogidos de todos os Dios escolhidos al de trigo Deus, de Dios. o trigo de Deus. y luego E depois la cizaña o joio será atada en será manojos atado em feixes y será echado e en el será horno de fuego, lançado no donde será forno el de lloro fogo, onde y el será crujir de o choro e o dientes, o sea, ranger de echados dentes. Ou a seja, la gran tribulación. lançados na grande Pero el trigo, tribulação. Mas los o hijos e trigo, hijas os de Dios, filhos e filhas de Deus, son llamados y são juntados chamados e juntados y son preparados e são preparados para serem transformados e raptados en este día postrero neste último y ser dia llevados e serem a la cena de la levados à boda del ceia da Cordero boda do en Cordeiro la casa de na nuestro Padre casa do Celestial. nosso Pai Celestial. Y lo que marca el fin del E o siglo que marca o fim do século la é a venida de vinda los ángeles del dos Señor, anjos do Senhor, chamando e chamando e juntando juntando com a gran voz de com a trompeta, grande com voz o de mensagem trombeta, do com a Evangelho do mensagem do Evangelho do chamando e Reino, juntando chamando a e los juntando escogidos os de Deus. escolhidos de Deus. y ahora el E sol agora o sol, la luna e las a lua estrellas e as estrelas estão marcando estão el tiempo. marcando o tempo. en este tiempo Neste en tempo el cual no nosotros qual nós estamos viviendo. estamos vivendo. El misterio O mistério del sol, do sol, la luna a lua y las estrellas, e as estrelas marcando el tiempo. marcando o tempo. ¿Cuántos están viendo Quantos estão el vendo sol, la luna y o las estrellas sol, a lua e as marcando el estrelas tiempo? marcando Todos o tempo? nosotros Todos estamos nós viendo estamos el sol, vendo la o luna y las sol, a estrellas lua e as marcando estrelas el marcando o tiempo tempo en el cual no nosotros qual nós estamos viviendo. estamos vivendo. ¿Dónde estarían Onde esas personas estariam que estas verían pessoas que veriam el o sol, la sol, luna y a las lua e as estrellas marcando el estrelas tiempo? marcando o tempo? Aqui estamos, estamos, en la América Latina y na el Caribe. América Latina e no Estamos Caribe. viendo Estamos el vendo sol o de sol justicia de justiça resplandecendo. Estamos viendo la luna, Estamos vendo la a lua, iglesia a igreja vestida del sol. vestida do Y sol. estamos viendo E estamos vendo las estrellas. as estrelas. Los siete Os mensajeros de las sete siete anjos edades mensageiros y la das sete estrella eras e a resplandeciente de la estrela mañana, resplandecente que da es manhã, que é Cristo viniendo en Cristo Espíritu vindo em Santo, Espírito en su Santo ángel em mensajero, seu anjo en el día mensageiro no postrero. último dia, resplandeciendo em la mañana na manhã de un nuevo de día novo dispensacional dia dispensacional mañana e na manhã del séptimo do milênio. sétimo milênio. Ha sido para mí un privilegio Foi muy para grande mim um privilégio estar muito com grande ustedes, estar com dándoles vocês, testimonio dando-lhes del sol, testemunho do sol, la luna a y lua las e estrellas as estrelas marcando el marcando o tempo. que las bendiciones Que de as Jesucristo, el ángel bênçãos del de pacto, Jesus Cristo, o anjo do pacto, sean sobre cada uno de sejam ustedes sobre y sobre cada mí um de también. vocês e sobre mim Y também. pronto E em todos breve seamos todos sejamos transformados y transformados, llevados a la elevados cena de la à boda del ceia das Cordero bodas do en Cordeiro el no cielo, céu. en el nombre No eterno nome eterno del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Muchas gracias por Muito vuestra amable obrigado por atención. vossa amável E deixo atenção novamente e ao reverendo deixo Miguel novamente Bermuda ao Marim reverendo Miguel para Bermuda Marim continuar e para finalizar continuar e nuestra parte finalizar nossa parte en esta noche, nesta o noite. por lo menos Ou pelo menos en estos momentos, nestes momentos. porque depois Estaremos estaremos novamente com vocês en la próxima etapa. na próxima etapa, Estaremos Estaremos en la primera na vigilia, primeira vigília, que es de 9 a, que é de a 9 12. a 12. La primera vigilia es de 9 A a 12. primeira vigília de Pero 9 às 12. espiritualmente, ¿dónde Mas estamos? espiritualmente ¿En cuál de onde las vigílias? estamos, em qual das Estamos en vigílias, la cuarta estamos vigilia. na quarta vigília.
Estamos en la cuarta vigilia Estamos na quarta vigília espiritualmente, espiritualmente. aunque en estos Mesmo momentos que nesses nos momentos nos encontramos en la primera na vigilia de la primeira noche vigília da noite de este día. deste dia. Pero en el día Mas postrero no último nos dia nos encontramos en la cuarta na vigilia quarta del día vigília postrero, do o sea, último del dia, séptimo ou seja, milenio. do sétimo milênio. Bueno, vamos a dejar, Bom, vamos deixar tudo aí quietecito, tudo aí quietinho, porque si porque continuamos, se continuamos, vamos a llegar hasta por la vamos madrugada, chegar até pela madrugada. porque no hay donde Porque detenerse. não há onde se deter. Solamente lo que hacemos Somente es o una que pausa fazemos é uma pausa en cada ocasión em cada ocasião, para luego para continuar. em seguida continuar outra ocasião. em outra ocasião. Que Deus lhe bendiga, Que Deus os que Deus lhe abençoe, guarde, que Deus os guarde, e com e nosotros, conosco novamente el reverendo o reverendo Miguel Bermuda Marim, Miguel Bermudes para Marim continuar. para continuar. Que Deus les continúe Que bendiciendo Deus a todos. continue abençoando a todos. Amém. Amém.